Agora o teu mic tá mudo, Fábio. Agora vocês estão vendo a apresentação? Aí. Agora eu estou vendo e estou te Perfeito. escutando. Perfeito, então vamos lá. Então, recapitulando, nós falamos que tínhamos o tecido epitelial, dentro do tecido epitelial nós tínhamos revestimento glandular, falamos que as glândulas estão inseridas dentro de órgãos e também dentro de tecidos, por exemplo, o tecido conectivo, que nós vamos assistir na sequência de glandular conectivo, e aí vocês vão poder entender aonde a glândula está dentro do tecido conectivo, em algumas situações, por exemplo, a pele, que nós temos um epitélio de revestimento, e abaixo desse epitélio de revestimento, por ele ser avascular, nós temos um tecido conectivo que vai dar nutrição a ele e sustentação, e dentro do conectivo nós vamos ter glândulas, que é uma subespecialidade do tecido epitelial, o epitélio glandular. Falamos também que nós temos glândulas exócrinas e endócrinas. As exócrinas liberam um produto de secreção através de conductos. Esses conductos, em geral, são revestidos por epitélio de revestimento cúbico simples. Falamos também que temos glândulas endócrinas, que liberam hormonas, e aí vai direto para a torrente sanguínea. Um exemplo que eu dei foi o pâncreas, que é uma glândula mista, que ela tem uma porção endócrina e exócrina. A porção endócrina vai produzir e liberar insulina, glucagon, somatostatina. A porção exócrina, o velho e bom suco pancreático, que nos ajuda na digestão dos alimentos. Bem, quando falamos de glândulas, as glândulas durante a formação em embriologia, vocês vão entender que a glândula nada mais é que uma invaginação do epitélio. Tanto que ela tem uma configuração de epitélio de revestimento, células de epitélio de revestimento, né? E êmbrio, vocês vão estudar isso muito bem, por exemplo, quando a gente estuda até a hipófise. A hipófise que é uma invaginação e uma evaginação. Nós temos glândulas endócrinas e exócrinas, como eu falei. As glândulas exócrinas, elas liberam o produto secretado em um conducto e vai para sempre, em geral, vai para a luz de algum órgão. Por exemplo, eu dei o pâncreas. E nós temos as glândulas endócrinas, que não é importante estudar agora para essa parcial, nem para essa, como eu poderia dizer, para esse semestre. Vocês vão estudar sistema endócrino no segundo semestre, aí já é ISTO 2, vocês vão ter mais afinidade, mais propriedade já com toda a matéria de ISTO 1, e as glândulas endócrinas, o sistema endócrino, o R de hormônios, tudo vocês vão estudar em ISTO 2. Então, o foco agora, pessoal, focar em glândulas exócrinas, certo? Glândulas exócrinas. Bem, as glândulas exócrinas, elas apresentam uma sinalização que pode ser parácrina ou autócrina. O que é parácrina? Quando você tem uma sinalização célula a célula, e autócrina é quando a própria célula ela recebe essa sinalização, né? A célula ela vai secretar moléculas, no caso da autócrina, para receptores da mesma célula, que são receptores livres, vocês vão estudar isso em fisiologia, os receptores livres, que são de membrana, e a célula parácrina, ela vai ter uma liberação célula a célula. Aquela célula mais cercana, aquela célula que está próximo, ela vai estar liberando o seu produto, muitas vezes através de um transporte de vesículas. A gente já falou, né, que aquele núcleo que a gente vê em cada célula do epitélio é uma célula, a gente está acostumado a estudar célula em biologia, uma célula redonda com núcleo e organelas, mas a nossa pele, o nosso epitélio de revestimento, aqueles núcleos, aquele formato plano, cúbico, cilíndrico, aquilo ali é uma célula, tem organelas ali dentro. Tem um núcleo que é atingido costumeiramente de forma basófila, através da hematoxilina, e nós temos um citoplasma, que é quando você fala, a tensão aqui é hematoxilina e eosina, o núcleo é basófilo porque contém ácido, o citoplasma é mais rosado porque é atingido com a eosina. Aquela porção que a gente vê o núcleo, um citoplasma mais amplo, no caso da cilíndrica, é uma célula. É aquela velha e boa célula que a gente estuda em biologia, uma célula redonda, com núcleo e organelas, só que ela tem um outro formato. O seu citoesqueleto é diferente. Ela é uma célula especializada, tá? Só para a gente ir se familiarizando. Bem, então a glândula, a gente pode classificar ela em unicelular e multicelular. Unicelular e multicelular. Quando nós falamos de tecido epitelial de revestimento, vocês se recordam que nós falamos do cilíndrico simples,
com célula caliciforme, do pseudo-estratificado, alguns falam cilíndrico, com cílias e células caliciformes, que está nas vias respiratórias, e o cilíndrico simples com células caliciformes está no nosso intestino, não é no nosso tubo digestivo. Então, aquela célula caliciforme que a gente estudou, que produz muco, que na via respiratória serve para agarrar o micro-organismo e, através das cílias, expulsar da nossa via respiratória, e no nosso intestino, no nosso tubo digestivo, aquelas células caliciformes servem para gerar uma viscosidade, para lubrificar o nosso intestino e que as fezes possam sair do nosso tubo digestivo. As células caliciformes, elas são glândulas unicelulares. As células caliciformes são glândulas unicelulares. Alguns professores falam que elas são glândulas exócrinas unicelulares. Está correto. E se eu classificar só... Então, essas células caliciformes, perdão, essas células caliciformes, sempre a gente vai encontrar elas. Sempre. A gente, hoje ainda, no decorrer da aula... E elas são glândulas... São glândulas unicelulares. Unicelulares. Exócrinas. Alguns professores deixam isso bem claro. Glândulas unicelulares exócrinas. Professor, se eu não falar que é exócrina, tem algum problema? Não, porque é a glândula unicelular que vai produzir um muco e não vai para a corrente sanguínea esse muco, subtende-se que ela é exócrina. E nós estamos estudando só glândulas exócrinas agora, tá bom? Então, como são muitas palavras para aprender nesse início de cursada, se você recordar que a célula caliciforme é uma glândula unicelular, o professor já vai ficar super feliz. Agora, se ele perguntar, e essa secreção, ela vai para o sangue ou ela vai para a luz de algum órgão? Aí você tem que saber que ela vai para a luz, ela não vai para o sangue. Então, ela é exócrina, não é endócrina. Nós estamos estudando aqui as glândulas exócrinas, certo, pessoal? Bem, célula caliciforme, exemplo de glândula unicelular. Aí agora nós vamos para as glândulas multicelulares, que é um montão, mas não é difícil também. A prática vai dar afinidade a vocês com essas glândulas multicelulares. Nós temos uma divisão das glândulas multicelulares exócrinas em número de condutos, ela pode ser simples, ramificada ou composta. A forma da unidade secretora, que pode ser, por exemplo, tubular, alveolar, túbulo alveolar. E aí eu vou dar um exemplo de cada uma. Por exemplo, a tubular vai estar lá no intestino, né? Uma glândula tubular. A alveolar, muito comum encontrar na glândula mamária. E a túbulo alveolar, ela é uma glândula que você encontra em algumas sudoríparas apócrinas, que estão nas axilas e na nossa região genital. Porque nós temos 2 tipos de glândulas sudoríparas. A natureza química da secreção, né? Nós temos mucosa serosa mista. Isso aí, quem já teve aula prática de glândulas, viu a dificuldade, identificou que nós temos glândulas que chamam acinos serosos, acino mucosos e acinos mistos. Nós vamos ter imagens aqui deles também. Pode falar. Fábio, você fez repasso sobre essas acino serose e acino mucosa? Eu vou te mostrar aqui nessa apresentação, vai ter. Ah, tá. Porque na última aula de histologia que a prof deu, ela fez um simulado. Tá. E ela já tinha dado aula dessas, né, acino serose e acino mucosa, só que eu achei que ela ia dar mais aula, só que ela só deu uma, e daí no dia do simulado... daí no dia do simulado, nossa, tinha esquecido totalmente das coitadas. Tá. E daí eu falei, meu Deus do céu. Vai ter um slide com elas aqui, aí eu vou falar e você vai tirar dúvida, vai sair daqui entendendo. Arrasou, obrigada, Fábio. Certo? Fechou. Então, nós temos mucosa serosa mista. A serosa ela vai ser mais escura, a mucosa mais pálida por causa da viscosidade, e aí não tem tinição. E a mista vai ser a junção das duas. Você vai ter uma meia-lua serosa e uma porção mucosa. É a glândula, o acino misto, vamos dizer assim. Mas aí vamos ver lâminas delas 3 aqui. A exteriorização da secreção, que aí você tem apócrina, merócrina e holócrina. A merócrina, ela secreta e leva o produto de secreção sem perda da célula.
a apócrina, você tem uma leve perda da célula. Um exemplo bem comum que a gente pode dar e uma forma de esterilização dessa secreção apócrina é a glândula mamária. Quando você amamenta, o leite é um lípido. E aí, quando ele sai, quando ele é expulsado, quando ele é secretado e é excretado, o leite, o lípido, ele leva um pouco, uma porção do citoplasma da célula. E as holócrinas, que aí você tem a apoptose da célula que produziu aquela produção, a célula morre, ela sofre apoptose junto com a excreção do produto. Um exemplo é a glândula sebácea, certo? A glândula sebácea que está junto de algum folículo piloso da nossa pele, ela sofre apoptose quando ela excreta o produto da secreção. E glândulas endócrinas que a gente não vai estudar agora. Bem, classificação das glândulas exócrinas. Célula caliciforme. A célula caliciforme é uma glândula unicelular, como eu já falei. Ela tem uma configuração exócrina e é importante sempre repetir porque não é difícil, mas como são muitos nomes, quando você associar unicelular e célula caliciforme, lembra de muco. A única coisa que a célula caliciforme vai produzir é muco. Elas vão produzir muco. E elas vão estar especificamente nas vias aéreas ou no tubo digestivo, que ou é num pseudo estratificado com célula caliciforme ou é num cilíndrico com célula caliciforme. Vocês vão ver que no decorrer da cursada, a gente não vai encontrar célula caliciforme quase em nenhum outro lugar. Então, quando a gente começa a associar, fica mais fácil de lembrar. A célula caliciforme, ela vai estar sempre produzindo muco, e a função desse muco ou é atrampar, segurar esse micro-organismo que entra no nosso corpo através das vias respiratórias, ou ajudar na excreção das fezes. Aqui a gente tem uma lâmina. Quem se atreve a falar que tecido é esse, epitelial de revestimento? É bem simples esse. Esse é o cilíndrico? Cilíndrico, simples, com É o estrocílio? Caliciforme. Célula caliciforme. E ele tem... célula caliciforme. E ele tem os branquinhos, não é? Os caliciformes. E ela tem uma especialização apical que é exatamente a microvescosidade, que serve para absorção. A gente falou na aula que a microvescosidade é uma especialização apical que vai servir para absorção no intestino, né? Nós temos 3, microvescosidade, cílias e estereocílios. As microvescosidades servem para absorção, por isso que elas estão no intestino, para absorver os nutrientes, ajudar a ter uma maior superfície de absorção. Os cílios estão nas vias respiratórias, comumente, para expulsar. E os estereocílios, eles vão estar aparato genital, sistema reprodutor. Aparato genital não, sistema reprodutor. Tanto masculino, e no ouvido interno você também tem estereocílios. Quando vocês estudarem a via em anatomia, quando vocês estudarem neuroanatomia, via auditiva, que tem todo o passo de como chega o som no nosso ouvido e vai até o nosso encéfalo, esse som por onde ele passa. Vocês vão entender o que eu estou falando, que tem estereocílios também ali no ouvido interno, faz parte da estrutura. Professor, Epitélio, sim, pode falar? só repete para mim de novo a parte de cílios e de estereocílios. Passo. Nós temos 3 especializações apicais, quando a gente fala de epitélio de revestimento. Uma, microvescosidade, que alguns chamam de ribetensepicho. Como é muito nome para aprender agora, esquece, estou só mencionando. Lembra de microvescosidades. Segunda, cílias. Terceiro, estereocílias. Microvescosidade, serve para absorção, estão no intestino. Cílias, servem para expulsar algum micro-organismo. Em comum, vão estar nas vias respiratórias. Mas também nos rins, nós encontramos cílias em alguns túbulos, certo? E estereocílias, que servem também para, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês não esquecerem mais das estereocílias. No epidídimo, que é uma porção anatômica do testículo masculino, ele tem um conducto,
o epidídimo ele tem conducto, e nesses conductos do epidídimo nós temos estereocílias. E essas estereocílias servem para levar o espermatozoide até o conducto diferente. Conducto deferente. Essas estereocílias estão no epidídimo ajudando ao espermatozoide chegar nesse conduto deferente, tá? Então são 3. Microvescosidade para absorção, cílias e estereocílias para expulsar, arrastar algum micro-organismo ou alguma substância do nosso corpo. Epitélio, nada. Epitélio cilíndrico pseudoestratificado ciliado com células caliciformes, como a gente está falando de glândula unicelular, célula caliciforme. Está lá também, como eu mencionei no início, no epitélio cilíndrico pseudoestratificado, lá nas vias respiratórias. Nesse caso, essa célula caliciforme, ela está aí para quê? Para que o micro-organismo que entra através da nossa ventilação, da nossa respiração, ele possa ser, como eu poderia dizer, arrastado até o epitélio e as cílias, que é a especialização apical desse epitélio, possam tirar ele da via respiratória, levar ele de volta para o exterior, para que não chegue dentro do pulmão e nos cause uma enfermidade. Então, a célula caliciforme aí tem outra função, é diferente da do intestino. No intestino, ela serve para liberar o muco e ajudar na passagem das fezes. Nas vias respiratórias, as células caliciformes produzem aquele muco para que o micro-organismo que entrou durante a nossa inspiração possa ser arrastado até as cílias e expulso de volta para o meio ambiente. Outro exemplo de células caliciformes secretando muco. Vocês vão perceber que a cor dela agora está diferente, mas eu não estou vendo a célula caliciforme. Cadê aquela porção, aquela bolsa tão esbranquiçada, tão pálida, Fábio? Ela está de roxo, mas de roxo ela está tingida de magenta. Ela está magenta agora. Ela é magenta, porque é um outro tipo de tinção aí. Não é mais hematoxilina e eosina. Ela é essa bolsa magenta. Aí já te diria que é uma coloração com pás. Esse caiu na minha prova. Pás? Não, sobre a tinção das células caliciformes, se elas eram feitas apenas com... hematoxilina ou eosina? Isso, eu coloquei que era falsa, porque para elas serem tingidas, deveria ter um colorante básico, por exemplo, pás. Perfeito. Foi muito bem. Então, porque caliciforme tem uma forma de cálice. Aqui já te diria que é uma microscopia eletrônica, você consegue ver, ó, toda a estrutura da célula caliciforme. A microscopia óptica você não consegue ver. Ó, essa tinção aqui você consegue ver até, ó, a microvescosidade do epitélio. E ela colorida. Um epitélio cilíndrico simples, também com células caliciformes, né? Aqui é uma glândula tubular. Só que eu tenho células caliciformes numa glândula tubular, porque a glândula tubular, ela é multicelular. E na estrutura dessa glândula tubular eu tenho epitélio. E no epitélio eu vou ter células caliciformes também. Classificação das glândulas, multicelular e unicelular, nós já falamos. As glândulas exócrinas multicelulares são formadas por várias células, né? Como se na superfície epitelial secretora nós tivéssemos várias células aderidas umas às outras. A gente vai conseguir observar com mais facilidade no decorrer da aula. Bom, isso aqui é o adenômero, essa parte colorida, e a outra parte é o conducto. Lembra que eu falei na aula que o conducto, ele sempre vai ter um epitélio cúbico? Vocês estão vendo o cursor? Sim. Pronto. Aqui é onde está o cursor passando na lateral, tudo isso aqui é o conducto, que é um epitélio cúbico simples, em sua grande maioria, né? E aqui é o adenômero, é a porção que produz, no caso, o que vai ser secretado pela glândula, né? Se fosse uma glândula salivar, por exemplo, ela estaria produzindo saliva, com imunoglobulina A e todos os outros produtos que fazem parte da secreção da glândula salivar. Então, chama-se adenômero a porção que secreta. E conducto é a porção que excreta. De novo, aquela tabelinha que nós já passamos. Exócrinas, endócrinas, unicelulares, multicelulares,
se é simples, ramificada, e aí a gente vai ver cada uma ainda. Bom, aqui. Número de conductos. Os números de condutos, eles vão nos dizer se aquela glândula ela é simples ou composta pelo conduto. Isso aí nós só vamos encontrar nas glândulas multicelulares, pessoal. Por quê? As glândulas unicelulares não têm conduto. Elas secretam e excretam via vesículas, vamos dizer assim. No caso da multicelular, como você tem várias células justapostas e adjacentes, na porção do adenômero, que é a porção que produz, onde você vai ter a secreção, ela precisa secretar através de um conduto. Então, pelos condutos, nós vamos classificar em simples e compostas. Simples, você vai ter a glândula com um único conduto, mas ela pode ter vários adenômeros. E nós vamos ter também um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu queria dar um exemplo de uma glândula. Uma túbulo alveolar, que eu falei, que é uma glândula sudorípara. Eu vou encontrar uma imagem dela e vou mostrar para vocês. Acho que vai estar bem mais na frente. Mas eu queria mostrar antes. Aqui. Ó, uma tubular simples. Porque ela tem um único conduto. Aqui é simples, um único conduto. Essa aqui, você já vai ter uma glândula simples, mas ela é ramificada. É uma tubular simples, mas ela é ramificada. Por que ramificada? Porque a porção do adenômero, eu não tenho mais uma só como essa tubular não ramificada. Aqui eu continuo tendo uma tubular, mas ela tem ramificações dos túbulos do adenômero. O conducto permanece aqui até essa porção sendo 1. Mas eu já tenho uma ramificação. Deixa eu voltar na ordem. Então, ela pode ser tubular, quando a porção secretora tem forma de tubo, que é o caso da glândula intestinal, ele está dizendo. E uma glândula pode ser alveolar, que aí são os acinos, que é o que a Amanda falou, que nós vamos identificar o acino seroso, mucoso ou misto. Ela pode ser também saco alveolar, que é túbulo alveolar, muitos chamam, por exemplo. E ela pode ser acinosa, porque ela tem uma forma externa de células piramidais e a luz não é tão bem definida. Por exemplo, nessa imagem. A tubular, que nós encontramos no intestino, essa glândula tubular. Aqui, uma alveolar, que nós encontramos na glândula mamária, que eu dei como exemplo lá no comecinho da aula. Ó, você vê que a luz dela é bem ampla. É quase um epitélio cúbico. E a túbulo alveolar, que aí ela também pode ser chamada de túbulo acinar. Depende muito da literatura que você está estudando. Com a imagem da lâmina vai ficar mais fácil de eu tentar explicar para vocês. Por desenho não é muito legal. Aqui a gente viu muito em sala de aula, nos laboratórios. Aqui, essa imagem é o seguinte, o que gera muita confusão quando você pega uma lâmina no laboratório. Glândula tubular simples, intestino. A imagem da esquerda é um de burro, um desenho. No centro você já tem uma imagem real. Aqui é um preparado. Epitélio cilíndrico com células caliciformes, glândula tubular. Do lado, professor, o que é isso? Eu peguei uma lâmina e vi isso aqui, perguntei ao meu monitor e ele não soube me dizer. Ele disse, não, muda a lâmina porque é melhor você olhar em outra. Essa aí está bem complicado para você. Não, pessoal, vocês têm que entender o que é isso aqui. Aqui, esse corte é dessa mesma lâmina, é esta mesma glândula. Só que o corte, ele foi feito transversal. Então, é como se eu pegasse esse epitélio e fizesse o corte assim, ó, transversal. E olhasse de cima para baixo, céfalo-caudal, vamos dizer assim. Então, eu estou olhando aqui de cima para baixo e o corte foi feito transversal. E aí a imagem que eu vejo é essa. Então, é uma glândula tubular. Quando você pega um preparado e o professor pede, me diz aí onde é que está o epitélio cilíndrico simples.
Você corre com a lâmina para tentar encontrar isso. Epitélio cilíndrico simples. Aí você não vê. Você vê isso aqui. Esse professor, não estou encontrando o epitélio cilíndrico simples. O epitélio cilíndrico simples está aqui, ó, revestindo a porção apical da glândula tubular. Tá certo? Glândula tubular, ela é bem peculiar, mas é a mais simples de se identificar. Glândulas alveolares simples. Elas apresentam uma forma de bolsa e na superfície epitelial está coberta também por célula secretora, mas você tem a maior porção secretora no fim da invaginação, que é exatamente onde tem o adenômero. E aí nós nomeamos como acino. Nós nomeamos como acino, para falar da unidade secretora, da porção secretora, que é o adenômero. Tanto que nós falamos de glândulas acinares. Glândulas acinares. Vamos tentar encontrar aqui nessa imagem uma glândula acinar. Aqui, ó. Porção mucosa. Porção mucosa. Acino mucoso, acino mucoso. Glândulas tubulares simples, nós já falamos que estão no intestino. Tubular simples enrolada. Como exemplo, a sudorípara écrina. Que a sudorípara écrina a gente encontrou nos laboratórios de prática em muitos dias, que os monitores e os professores usavam a tubular simples enrolada para que vocês aprendessem sobre o epitélio cúbico biestratificado. O epitélio cúbico biestratificado, ele vai estar aqui, ó, na glândula sudorípara écrina. Glândula sudorípara écrina. E aí a glândula sudorípara écrina, ela vai ter uma porção bem desorganizada de células, e aí vocês começam a ver os conductos mais basófilos, só que com duas capas de epitélio cúbico ao lado daquela porção desorganizada. A porção desorganizada da glândula sudorípara écrina é aonde está a produção do suor. Aquele conducto com epitélio biestratificado, cúbico, duas capas, ele faz parte da sudorípara écrina. Só que, como ela é enrolada, você não consegue ver uma ordenação. Então, você vê os conductos de um lado e do outro lado você vê o adenômero da glândula. Tubular simples ramificada. Tubular simples ramificada. Por que simples? Porque só tem um conducto. Porque só tem um conducto. Eu falei lá atrás. Aqui você vai ter exemplos só de glândulas simples. Por que simples? Porque só tem um conducto. Glândula simples é quando ela tem só um conducto. Então, tem a tubular simples, que eu encontro no intestino. Tubular simples enrolada, que é a glândula sudorípara écrina. Tubular simples ramificada. Glândulas mucosas do píloro. Píloro é a porção que fica na terminação do estômago para chegar no duodeno, pessoal. Isso aí vocês vão aprender em anatomia. Útero também, glândulas endometriais. No útero feminino, quando ele está na fase de proliferação, que é quando ele está ganhando aquela parede que no fim do mês, no ciclo menstrual, aquela parede é toda descamada do útero, ela tem glândulas endometriais. Nas glândulas endometriais, você tem a tubular simples ramificada, que ela produz uma espécie de glucógeno, uma espécie de glicose, uma espécie de açúcar para nutrir, para nutrição. E a acinosa simples, que aí você tem nas glândulas, ele está dando como exemplo aí na apresentação, glândulas parauretrais e periuretrais. Acinosa simples. O que são glândulas parauretrales e periuretrales? São glândulas que estão na região genital masculina e feminina, que antes, que durante uma excitação é produzido um muco, um líquido viscoso, e são essas glândulas acinares simples que produzem. Agora nós vamos para as glândulas compostas. Glândulas compostas. Ele está dando exemplo a glândula mucosa das cárdias e a pele, com as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, pessoal, também são chamadas de glândulas sacular. Elas são acinosas, ramificadas, com a porção secretora formada por células que secretam um muco e só um conduto curto, porém, cada adenômero tem uma porção de conducto próprio que vai desembocar em um conducto único. Então, ela é uma glândula composta. Aí você tem acinosa ramificada, você tem tubular composta
você tem acinosa composta e túbulo-acinosa composta. E aí nós vamos falar de cada uma. Acinosa composta. O adenômero tem uma forma de acino. Eu quero chegar aqui no acino, o próximo slide vai falar dos acinos. O acino, no mucoso, em resumo, o núcleo é periférico e ele é pálido. E você quase não vê a luz. No seroso, você vê luz, ele é mais escuro e o núcleo é mais redondeado. E o acino, as células dele não são cúbicas, não são cilíndricas e não são planas. As células são piramidais. São piramidais. É bem simples reconhecer um acino quando você tem uma lâmina bem colorida e você consegue ter um corte bem definido do acino. Então, eu tenho uma acinosa ramificada no estômago, nas glândulas mucosas da cárdia. O que é cárdia? Cárdia é a porção, vocês estudarem tecido epitelial de revestimento, zona de transição. Zona de transição. A zona de transição é quando o epitélio plano simples, estratificado, o plano estratificado sem queratina, não é simples. Onde o epitélio plano estratificado, que não tem queratina, que vem do esôfago, ele encontra o cilíndrico simples do estômago. O simples é do cilíndrico, não é do plano. Plano estratificado não queratinizado do esôfago encontra o cilíndrico simples do estômago. Essa união, essa junção, recebe o nome de zona de transição. Zona de transição. Nessa zona de transição, você tem glândulas submucosas, que ficam na submucosa, também chamada de glândula mucosa da cárdia. E aí ela tem na glândula mucosa da cárdia do estômago e nessas glândulas submucosas do esôfago uma produção de muco, para proteger exatamente do ácido graxo, do ácido clorídrico que vem no suco gástrico, que sai do estômago, porque é uma união de esôfago. Tanto que, muitas vezes, o nosso estômago está tão ácido que nós temos uma azia, uma queimação próximo da garganta. É como se aquele suco gástrico estivesse voltando para o esôfago. E aí nós temos glândulas que produzem muco para proteger dessa acidez. Então, no esôfago, nós temos, na submucosa, glândulas mucosas, e nas cárdias, que já é uma porção de ligação do esôfago com o estômago, essas glândulas mucosas da cárdia. E o modelo, o tipo, a forma daquela glândula é uma acina ramificada. Acina ramificada, acinosa ramificada, acinar ramificada, é a mesma coisa, pessoal. Tubular composta, no duodeno. Vocês vão estudar que no duodeno, na submucosa do duodeno, nós temos umas glândulas chamadas glândulas de Brunner, que também produzem muco. Mas por que no duodeno eu preciso de muco para proteger? O duodeno, pessoal, ele recebe o conducto pancreático principal, que vem suco pancreático, ele recebe do estômago, porque o duodeno é a primeira ligação do estômago com o nosso intestino. Ele recebe ácido graxo, suco gástrico do estômago, ele recebe também bilis, que vem da vesícula biliar. Então, o duodeno está toda hora sendo bombardeado por produtos de secreção de tipo ácida. Então, ele precisa de muita proteção mucosa. Então, nós temos as glândulas de Brunner no duodeno, que fica na porção submucosa, que é uma tubular composta. Acino composto, acinosa composta, no pâncreas. Eu acredito que eu tenho uma imagem de pâncreas aqui, porque o pâncreas ele é uma glândula mista. Ele tem endócrina e exócrina. A endócrina, insulina e glucagon e somatostatina. A exócrina, suco pancreático. E a porção que produz o suco pancreático são os acinos serosos do pâncreas. Acino seroso do pâncreas. No pâncreas eu não tenho acino mucoso, nem misto. Acino mucoso eu só tenho, basicamente, quando eu falo especificamente de acino mucoso, na glândula salivar sublingual. O misto na glândula salivar submandibular. E o seroso na glândula salivar parótida. No pâncreas eu tenho acino também, que é uma glândula acinosa composta. E ela tem a secreção exócrina do suco pancreático e ele é bem seroso, esse acino é bem seroso. Túbulo acinar composta são as glândulas salivares submandibulares. Ela é uma túbulo acinar composta e a submandibular, pessoal, ela é mista. A submandibular, ela é mista, certo? Agora chegamos nas imagens. Mucosa. A Amanda
disse que a professora só deu uma aula e realmente, só com uma aula e com aquelas lâminas que a gente tem em sala de aula, fica um pouco complicado às vezes identificar. Mas lembra, pessoal, o que eu falei? Acino mucoso. A célula do acino, ela é piramidal ou triangular. Ó, essa linha aqui, ó, quase que imaginária. Ó. Vocês estão vendo aqui no cursor, ó. Eu vou descer o cursor. Uma linha, outra linha e uma borda. Essa aqui é uma célula do acino mucoso. Aqui, ó, a linha fecha e sobe e fecha aqui. São piramidais, ó, tem um formato piramidal, pessoal. A célula do acino mucoso. Ela é bem pálida mesmo. Você não consegue identificar o núcleo, diferente aqui da serosa, ó, o núcleo da serosa bem redondeado, ó. Núcleo, outro núcleo. Aqui, ó, outro núcleo. Aqui é um núcleo, aqui é um núcleo, aqui é um núcleo. A célula continua tendo a forma piramidal. Piramidal, ó. Pirâmide. Aqui, ó. Pirâmide. Eu tenho uma luz central, que é possível ver. Tá aqui a luz central. Na mucosa a gente não vê a luz central, porque é tudo pálido. E aí a célula é mais, como eu posso dizer, inchada pelo tipo de produção. Então ela arrasta os núcleos para a periferia, tanto que está aqui ó, o núcleo, ó. Um núcleo, outro núcleo, outro núcleo, núcleo. O núcleo é periférico. Na mucosa, dois pilares, núcleo periférico e ela é pálida. A célula é piramidal. 3. Observações do acino mucoso. Acino seroso. A célula continua sendo piramidal. O núcleo eu consigo ver e é redondeado e bem basófilo. Não é mais tão periférico. Não é mais tão periférico. E eu tenho luz. E o misto. O misto é a junção do mucoso com o seroso. O acino misto, ele é a junção do mucoso com o seroso. E aí eu tenho uma meia-lua serosa e uma porção maior, que tem maior projeção dentro do acino mucoso. Em resumo, em quais órgãos eu encontro isso aqui? Se vocês quiserem fazer algum apontamento e escrever para depois, quando estiver repassando e lembrando e memorizando os órgãos, é super importante já começar a se familiarizar com os órgãos que tem cada estrutura. O acino mucoso, quando eu falo de glândula salivar, que é uma glândula exócrina, glândula salivar é uma glândula exócrina, ela produz a saliva e excreta. O mucoso vai estar na glândula salivar sublingual. Acino seroso, quando eu falo de glândula salivar, produção exócrina, glândula exócrina, o acino seroso vai estar na glândula parótida. E o acino misto? O acino misto, que é a junção do seroso com o mucoso. A melhor forma de descrever um acino misto é meia-lua serosa e porção mucosa, vai estar na glândula salivar submandibular, ou submaxilar, como alguns gostam de falar. Esses são os 3 tipos de acino. Eu encontro acino seroso no pâncreas, você falou que tem acino seroso no pâncreas, encontra. E ele faz o quê? Porção exócrina do pâncreas. E o que a porção exócrina do pâncreas produz? Suco pancreático. Suco pancreático. Tipos de... Oi, pode falar. Então, no acino seroso, ele vai se encontrar na glândula, parótida. Parótida. Glândula salivar parótida. Quando o professor colocar uma lâmina e do lado da lâmina tiver glândula salivar, mas não diz qual é a glândula, você joga no microscópio. Lembrando, objetiva 4, platina para cima, focou no micrômetro, encontrou. Tudo seroso, tudo basófilo. Objetiva 10, objetiva 40. Professor, eu vejo tudo azulado, violeta, eu não sei o que é isso. Mas é um acino, eu consigo ver um núcleo bem redondeado, uma luz estreita no centro, células piramidais, eu sei que é um acino, mas ele é bem seroso. Só pode ser só parótida ou pâncreas. Parótida ou pâncreas. Qual é a diferença do pâncreas para a parótida? Aí vocês vão estudar um pouco mais para frente. Mas tem uma peculiaridadezinha. Mas não é o caso, senão vai ser muita informação e vocês vão se atrapalhar mais do que entender. Tá certo? Perfeito. Perfeito? Tipo de secreção. Secreção mucosa,
E aí a secreção serosa. E aí vamos ler um pouco aqui o que cada uma fala. Secreção mucosa, textura viscosa, babosa, mucopolissacarídeos. Tem forma tubular com núcleo periférico. Eu falei que tinha forma tubular com núcleo periférico? Eu falei forma piramidal. Perfeito. Células caliciformes produzem secreção mucosa. Células secretoras de glândulas salivares sublinguais, 100% mucosa. Mas você falou que na submandibular tinha uma porção mucosa. Não entra como exemplo? Entra também. A porção mucosa do acino misto da glândula submandibular é mucosa, secreção mucosa. Só que é misto, é seromucosa, mucocerosa. Então, eles não usam muito como exemplo na literatura. Eles gostam de especificar. Se encontra na superfície do estômago, as mucosas. Sim, mas tem acino no estômago? Não. Célula caliciforme. A gente está falando aqui de tipo de secreção, mucosa e serosa. Secreção serosa. São líquidas. Quando a gente fala serosa, remetam a soro. Então, elas são mais líquidas. Mucosa, a muco, viscoso, viscosidade. Mucosa é viscosa. Serosa é líquida, soro. O núcleo é redondeado. Lembra que eu mostrei uma? Que é a do meio? Olha o núcleo bem redondeado. Ó. Núcleo bem redondeado. Da serosa, o núcleo é redondeado. As células serosas contêm acino, se encontram nas glândulas parótida e pâncreas. Olha o que eu falei. No pâncreas e a parótida são os melhores exemplos para acino seroso. Então, pegou uma lâmina. Viu tudo seroso? Ou é pâncreas ou é parótida. Em geral. E aí já vai ficar mais fácil para vocês conseguirem identificar. No pâncreas, pessoal, vocês não vão encontrar adipocitos, que são bolsas esbranquiçadas. Depósito de gordura, que é a nossa terceira fonte de energia. O nosso corpo usa a gordura como terceira fonte de energia. Na parótida, você vai encontrar muito adipocitos. Se quiser anotar isso aí, é uma dica. As células que eu já falei, acinos em algumas glândulas, como glândula submandibular, contém tanto mucoso como seroso. Também falei. Exatamente aqui, ó. Submandibular é misto. Misto por quê? Meia lua serosa, porção mucosa. Glândula salivar submandibular é mista. Glândula salivar parótida serosa. Glândula salivar sublingual mucosa. Aqui, ó. Conducto excretor. O conducto excretor a gente estudou quando viu o epitélio de revestimento, que ele, em geral, é um cúbico simples, né? Não tem várias camadas. E aqui nessa imagem, nós temos exatamente, ó, vários adenômeros mucosos, ó. Vários adenômeros mucosos. Que a junção desses adenômeros são chamados de lóbulos, lobulichos. Eles têm um estroma, que é uma porção que sustenta eles no entorno. E esses conductos servem exatamente para excretar o que é secretado pela glândula. Isso aí a gente já falou. E essa tensão é hematoxilina e eosina. E essa imagem está no objetiva 10. A mesma glândula, a mesma glândula. Ele está me dizendo que é uma glândula esofágica. Por quê, pessoal? O esôfago, lembra que eu falei que ele tem um epitélio de revestimento que é plano, estratificado, sem queratina. E abaixo ele vai ter uma membrana basal. Todo epitélio ele vai ter uma membrana basal conectando ele a um tecido conectivo, um tecido conjuntivo. E dentro desse tecido conjuntivo você vai ter essa glândula. Peraí que está passando uma ambulância aqui perto. E dentro desse tecido conectivo, que é chamado submucoso, porção capa, camada submucosa. Por que submucosa? Porque a porção mucosa é o epitélio. Abaixo da mucosa é submucosa. Então, na submucosa, que é onde tem o tecido conectivo, você tem a glândula esofágica, que é uma glândula acinar mucosa. São acinos mucosos. Por quê? Porque no esôfago eu tenho uma porção ali que eu falei, cerca, próximo do estômago, que se chama cárdias, que eu vou ter um esfíncter que não é fisiológico, é um esfíncter que vai dar passagem para o alimento até chegar no estômago, que muitas vezes eu posso ter um refluxo de suco gástrico, e esse suco gástrico ele é bem ácido. Então eu preciso dar uma proteção, brindar a proteção para o meu epitélio. O epitélio do esôfago precisa de uma proteção. E quem dá a proteção? O muco, que é produzido na glândula esofágica, que está na submucosa. E é a mesma imagem de antes, só que agora eu estou na objetiva 40. E a tensão continua sendo hematoxilina e eosina, por isso que a gente não consegue ver as células mucosas tão bem.
Pâncreas exócrino. Já falei do pâncreas exócrino. O pâncreas é uma glândula mista que nós temos uma porção endócrina que se chama slot de Langerhans. Falei só como exemplo, não precisa entender isso agora. A gente não vai estudar endócrino agora, só exócrino. E a porção exócrina que produz o suco pancreático. E aqui, ó, o acino do pâncreas, igual o acino da glândula salivar parótida, seroso. Ó, tudo isso aqui é acino, ó, seroso. Os núcleos bem redondeados. Aqui é um conducto, ó. Cúbico simples. Aqui é a luz do conducto. Aqui já está na objetiva 40. Olha aqui a quantidade de acino seroso. Um montão. Um montão de acino seroso. Então, pegou a lâmina, viu isso aí, pessoal? Pâncreas. Isso aí é um pâncreas. E aqui, que estrutura é essa de secreção? São acinos serosos. O pâncreas exócrino é composto por acinos serosos. Semilua de von Ebner. Semilua de von Ebner, pessoal, é o nome dado ao acino misto. Tinha um nome próprio. Chama-se semiluna de von Ebner. E aí vamos encontrar ela aqui. Tudo isso aqui é acino misto. Ó. Por quê? Meia lua serosa, porção mucosa. Meia lua serosa, núcleo redondeado, porção mucosa. Meia lua serosa, núcleo redondeado, porção mucosa. Vocês estão vendo aqui? Aqui é uma glândula submandibular, pessoal. Na glândula submandibular é onde encontra o acino misto. Acino misto. E aí cada letrinha dessa tem uma especificação. O T está me dizendo que é o componente tubular. O S é exatamente o acino misto. O A, componente acinar. Aqui mais seroso, aqui mais mucoso. Meia lua semiluna de von Ebner. Unidades seromucosas, que é exatamente seroso com mucoso. Você vai ter em algumas glândulas uma porção de acino seroso e uma porção de acino mucoso, certo? E aí vai diferir no tipo de produção, o que é produzido, e a coloração, que um vai se tingir mais basófilo e o outro mais acidófilo. Só que mais pálido, né? O acino mucoso você acaba vendo mais pálido, se o tipo de tinção é hematoxilina e eosina. Células mioepiteliais, pessoal, células mioepiteliais. Para que servem as células mioepiteliais? Tudo que tem mio, reverte a músculo. Reverte a músculo. E nós temos, mageando os adenômeros, as porções secretoras, músculos, que são as células mioepiteliais. Para que servem as células mioepiteliais? Para expulsar. Se eu tenho uma glândula, que ela tem um adenômero e um conducto acima. Eu tenho um adenômero e um conducto. Deixa eu voltar uma imagem. Aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui é o adenômero. Essas células vão produzir a substância que vai ser excretada pelo conducto. Então, aqui é a porção secretora. Porção secretora, porção excretora. Adenômero, conducto. No entorno, margeando o adenômero, eu tenho células mioepiteliais. Células mioepiteliais que servem para expulsar o que foi produzido. Expulsar o que foi produzido. Então, célula mioepitelial. Mio, músculo. Viu mio? Lembra de músculo. Eu preciso de algo para expulsar o que foi secretado pelo adenômero da minha glândula. Músculo. Qual o nome da célula muscular que ajuda a expulsar o que foi secretado pelo conducto? As células mioepiteliais. E aí ele está dando exemplo como glândulas lacrimais, mamárias, salivares, sudoríparas. Onde você tiver uma glândula exócrina, você vai ter células mioepiteliais. No sistema reprodutor masculino, né? No sistema reprodutor feminino, durante a contração do parto, você precisa de músculo. Tanto que o útero é uma capa de músculo gigante. Vocês vão estudar isso ainda. Células mioepiteliais são situadas entre a membrana basal e a porção basal das células acinares e tubulares. A imagem aí está mostrando onde ficam as células mioepiteliais. Mecanismo de secreção, nós já falamos também, que podem ser merócrinas, apócrinas e holócrinas. Merócrinas. Não tenho perda celular. Muito comum para a ocitocina na glândula mamária. A ocitocina é um hormônio que vem da hipófise
e trabalha em um feedback positivo. Vocês vão estudar isso mais para frente. Mas, por exemplo, isso é do nosso dia a dia, todo mundo sabe. Aquela velha história. Foi mãe, teve um neném. Quanto mais o neném mama, mais leite se produz. Porque exatamente existe um R hormonal, que é um feedback positivo, e a ocitocina trabalha nisso aí. Ela dá sinais. Quanto mais o neném faz sucção, mais leite é produzido pelas glândulas. A glândula apócrina, a gente remeteu ao lípido, que é o leite, que é excretado pela glândula mamária, e a holócrina é quando sofre a apoptose a célula. Quando sofre a apoptose a célula, eu dei como exemplo a glândula sebácea, que está aderida ao nosso folículo piloso. Glândulas exócrinas, nós já falamos das exócrinas e das endócrinas, merócrina, apócrina e holócrina, é o que eu falei agora há pouco. E aí tem um de burrozinho, um desenho mostrando como é. Vem a vesícula com o contenido e ela vai sair por exocitose. Ela sai por exocitose. Libera o produto da célula que foi produzido pela célula através de exocitose. Então você não tem perda celular. Na apócrina você tem um pouco de perda do citoplasma, né, junto com o produto secretado. Aí é uma apócrina. Você tem a vesícula vindo, só que, ó, uma parte da membrana, uma parte do citoplasma vai junto com a secreção. Já na holócrina, você tem a apoptose. A célula, ela deixa de existir, ela morre. Que aí eu dei como exemplo a glândula sebácea. A mesma imagem, falando exatamente o que foi dito. Na merócrina eu não tenho perda celular, na apócrina eu tenho uma pequena perda de citoplasma e na holócrina a célula sofre apoptose, ela deixa de existir. Acinos pancreáticos exócrinos, nós já vimos antes, né? Porção secretora do acino pancreático. Glândula sebácea da pele, foi o exemplo que eu dei de holócrina, sofre apoptose. Então, a minha glândula sebácea, depois que produz o sebo que vai sair ali anexo ao folículo piloso, ela deixa de existir, Fábio? Não. Ela não deixa de existir, mas a célula que produziu deixa de existir, ela sofre apoptose. Glândulas endócrinas, e aí ele deu um exemplo em todo o nosso corpo, de onde eu tenho glândulas endócrinas. Não é o foco, porque a gente não vai estudar ainda endócrinas hoje. Glândulas endócrinas, só como exemplo. Hipófises, que trabalha no R hormonal do nosso corpo. Glândula pineal, glândula tireoides, que é super importante para T3 e T4, né? Necessita de iodo para a produção de T3 e T4, a nossa glândula tireoides. Tanto que o sal de cozinha que a gente consome, ele é iodado, sal iodado. Tem algumas matérias que falam sobre uma ilha na Grécia, que o sal de lá não era iodado e o pessoal tinha muito cretinismo. Por isso que remetem cretinismo a essa ilha de Creta, na Grécia, alguma coisa assim, que as pessoas que nasciam lá pela ausência de iodo tinham cretinismo, que é uma doença causada pelo baixo consumo, pela ausência do iodo. Glândulas paratireoides, que ficam por trás da nossa glândula tireoide. Pâncreas, que é uma glândula mista, que eu já falei. Glândula suprarrenal, que fica apoiada no nosso rins, que trabalha na regulação da nossa homeostase, em resumo, na hipertensão arterial. Ovário, testículo, placenta. Endócrinas não é o caso, a gente não precisa estudar isso agora. E aí um exemplo de hipófise e tireoides. O nome disso aqui na tireoides é folículo tireoide. Folículo tireoide. Aqui você tem uma porção chamada colóide, e esse substrato aqui ele é utilizado para a produção de T3 e T4, e o epitélio que reveste o folículo tireoide ele é um cúbico simples. Muitas vezes a tireoide é utilizada para aula de epitélio de revestimento também, porque ele tem um epitélio cúbico simples. Não no tema de estudar endócrino, porque não é a hora ainda. Bom, pessoal, glândulas